19 horas, então a gente, nesse momento, a gente pede a uma pessoa que tenha uma mensagem em mãos para ler e fazer a prece inicial. Alguém se habilita? Eu posso fazer a prece, seu Mário. Alguém tem algum livro aí próximo para a mensagem? Eu tenho. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, a mensagem 20, Porta Estreita. Porfirai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento que elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, voltada a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Emmanuel, graças a Deus. Então, veja bem, a questão do doente grave, né? E aí um amigo espiritual, como se fosse um anjo, diz para ela tem 2 filhos. Um filho paralítico, muito doente, que ajudava muito as pessoas, era muito compreensivo e muito caridoso. E um outro filho, do ponto de vista físico, orgânico, saudável, que agia de forma muito inadequada. Né? Então, é esse mesmo capítulo. Aqui fala do doente grave. Eu não cheguei a ler o capítulo, não. Mas o título é O Doente Grave. Capítulo li, 6. Mas quando aquela pessoa fez o resumo, parece que aquela pessoa não era um do grupo, não é? Eu fiquei em dúvida se eu li o capítulo... Não, ela não era, não. Então não era esse.
como eu me aperrei e saí logo, tentando fechar, eu creio que ela pegou a ideia, deve ter ido no chat GPT e ficou dando a entender que era uma pessoa também de cunho espírita, para ficar ali enrolando, até que ia chegar um ponto que ia vir com diálogos que não tinha nada a ver conosco, entendeu? Sim, eu entendi, mas eu estou querendo ver se eu li o capítulo correto, né? O capítulo que eu li era uma mãe orando, pedindo muito a Deus para que o filho doente, paralítico, né, grave, recuperasse a saúde. Ela tinha 2 filhos. Um filho organicamente saudável, porém que era uma pessoa de conduta muito inadequada. E o filho paralítico, muito doente, era uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa que buscava, dentro das suas limitações, de ajudar o semelhante. E aí o anjo, um amigo espiritual, falou para ela que o doente verdadeiro não era aquele que estava paralisado, né? Era aquele que estava com a conduta inadequada, aquele que era o verdadeiro doente. Bom, eu acredito que tenha sido esse o capítulo, não é? Isso, ok. Sim, sim, é esse mesmo. Então, ajustando agora os neurônios, né? E prosseguindo, a gente está falando também a respeito do verdadeiro doente, né? Ou a doença subjacente àquela que se expressa e que, do ponto de vista da medicina, é considerada como doença, né? Então, geralmente essa, que é aquela que a gente busca tratar, aquela que mais incomoda a gente, essa daí normalmente é resultado de formas inadequadas de pensar, de viver a vida, né? De se relacionar consigo e com o semelhante, tanto nesta como em vidas passadas. E aí, pegando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a origem das aflições, quando na atualidade a gente está se esforçando da forma melhor que pode para viver uma vida decente e mesmo assim a gente adoece, pode ter a ver numa parte pequena com a atualidade e muito com material que a gente traz de vidas passadas, né? Então tem as origens atuais e as origens antigas das nossas aflições ou dos nossos adoecimentos. Geralmente tem a ver com o antigo, o passado, e com a atualidade, né? Então, isso é muito importante dentro do contexto espírita, a gente poder compreender, para que a gente possa entender que a manifestação da doença normalmente é um convite para reflexão, reformulação, correção, ou seja, para que a gente busque entender aquilo como mensagem e conseguindo decodificar a mensagem, a gente a aproveite no sentido da nossa evolução espiritual. Porque a gente tanto pode evoluir no sentido da gente lidar com os adoecimentos, utilizando a calma, a paciência, a aceitação, enquanto está se cuidando, obviamente, né, que a gente tem que se cuidar, buscar se cuidar, para retomar, se possível, a saúde. Então, a gente está treinando algumas coisas. Mas o processo da doença, ele comporta também a busca de um entendimento maior no sentido da gente se conhecer, para a gente poder mudar. O interessante ali
na mensagem, né, no texto do Humberto de Campos, né, falando sobre a verdadeira doença, né, que ele estava no caminho da cura, enquanto que o outro ele estava no processo do adoecimento, através das atitudes, pensamento e do comportamento, da forma como ele estava se relacionando consigo e com a vida. Enquanto que aquele que estava paralítico, e que era para quem a mãe orava, pedindo a Deus que o curasse, né? Ele, na verdade, era uma pessoa em reabilitação, né? Uma pessoa em correção. E, portanto, uma pessoa conquistando a saúde espiritual. E aí, olhando por esse prisma, eu ia começando a falar sobre a questão da ansiedade para a gente poder tomar isso como exemplo, né? Hoje tem cada vez mais pessoas sofrendo com a ansiedade e nós, aqui no Brasil, nós somos campeões no mundo. Acredito que ainda somos, né? Primeiro lugar no mundo em pessoas sofrendo por conta da ansiedade, né? Ou seja, tem muita gente. Aí eu não estou falando só ansiedade e transtorno, não, né? Mas aquela ansiedade que não chega a ser classificada como um transtorno, porém que gera um sofrimento muito grande. Além de gerar um sofrimento, vai desorganizando áreas do funcionamento corporal, do funcionamento físico, né? Ou seja, a gente pode se perguntar se, por exemplo, por trás dessa epidemia de hipertensos não está a questão da ansiedade, né? A questão do aumento da diabetes, além da alimentação inadequada, a questão da ansiedade, ou seja, a própria ansiedade, né, ela vai gerando, no curso do tempo, outras patologias. Mas aí vamos ver o seguinte, dentro daquilo que é a proposta, né, do entendimento da verdadeira doença. A ansiedade, né, ela, de uma forma bem simples, ela é o produto final do medo. Ou do medo ou da raiva, mas na maioria das vezes do medo. Se você for olhar os sintomas que se configuram como sendo ansiedade, você vai ver que são todos sintomas do medo. No entanto, o medo ele é colocado como um dos sintomas no corpo, né, da patologia chamada transtorno de ansiedade. Mas, sendo a ansiedade um subproduto do medo, ou seja, a manifestação do medo sobre o corpo, por trás desse medo tem padrões de pensamento. E os padrões de pensamento, eles são gerados por padrões de personalidade, ou seja, como a pessoa funciona na vida. Esses padrões de personalidade têm a ver com a história de vida da pessoa. A forma como ela foi se desenvolvendo do ponto de vista emocional, psicológico, afetivo, desde bebê até agora. A gente sabe que a vida ela não começa, a vida física ela começa na concepção, né? A vida física ela começa na concepção. Mas a vida em si, ela já existia antes, porque a gente sabe que a consciência, o ser espiritual, ele já existia antes da concepção. E que com a concepção, essa consciência, o ser espiritual, liga-se a um corpo físico e a partir daí começa uma nova jornada, uma nova experiência no campo físico. No espaço compreendido entre a concepção e o parto, ele não está ausente, ele não está isolado, ele está interagindo principalmente com o psiquismo da mãe.
e através do psiquismo da mãe, com o do pai e demais pessoas com as quais a mãe convive. Então, ali, no espaço intraútero, formando-se o novo corpo, a consciência presente, ela interage com as emoções da mãe. Antes de reencarnar, no mundo espiritual, ou num processo automático, ou orientado pelos instrutores espirituais, começa a haver um delineamento daquilo que será a tarefa a ser realizada, vivida, pelo ser que vai reencarnar. Então, um conjunto de pensamentos, de ideações mentais vão se estabelecendo, porque essas daí, elas vão ser, digamos, a base que, juntamente com a interação com pai e mãe, irá favorecer a formação da nova personalidade, portanto, do novo ego. Isso já antes de reencarnar. A gente vê isso sendo descrito nos livros de André Luiz, no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Então, o ser começa a sentir a necessidade de voltar, e nessa volta vai se estabelecendo aquilo que será a tarefa de vida dele. Então, ele escolhe, ou os instrutores escolhem, ou é um processo automático, aqueles que serão os novos pais, né? Daquele ser que está para reencarnar. Pais cujos padrões de personalidade auxiliarão o reencarnante a configurar, pelas interações já intraútero e depois do parto, a configuração da nova personalidade, do novo ego, né? Por que é que precisa de um novo ego? Para que seja um recomeço, né? Porque se o sujeito lá que está reencarnando recordasse, lembrasse a vivência anterior, o ego anterior, não seria um recomeço. A probabilidade que ele viesse a repetir os padrões da existência anterior seriam muito grandes, né? Enquanto que, rechaçando a maior parte desse material para camadas ou dimensões do inconsciente, um novo ego pode começar a ser configurado, já os pródomos dele dentro do útero, e posteriormente, após o nascimento, através da interação com o ambiente, principalmente pai e mãe, né? E isso é descrito nos livros, por exemplo, do ponto de vista psicológico, nos livros do Winnicott, quando ele fala que tudo começa em casa, né? Ou seja, a nossa vida futura, ela vai sendo definida ali, nessa interação, através da formatação, desculpem estar utilizando um termo da informática, né? Através da formatação do novo ego. E ali são inseridos os implementos de como vai ser aquele ser mais adiante no tempo. Diz Emmanuel, não lembro agora qual livro, e a psicologia ela fala também sobre isso, que até o 2º ano de vida, muito das bases da personalidade já estão formadas. E a partir daí, né, serão ou revisadas, ou reforçadas, ou novo material será inserido, até mais ou menos a puberdade. No processo da adolescência, quando a pineal ela deixa de inibir as gônadas, né, muito material, do ponto de vista sexual, vão compor também a nova personalidade, que aí já está bastante configurada, né?
Então, o indivíduo ele vai prosseguir a partir daí, nessa nova experiência, apresentando-se como sendo o Gerardo, como sendo a Vera Lúcia, como sendo o Alberto, né? Ou seja, esse ego novo, ele é uma parte muito pequena da totalidade do ser. Esse ego não é o eu verdadeiro, né? Ele é uma construção que foi sendo feita, né? Vamos colocar aí, já falei um pouco de antes, mas vamos colocar para a gente poder conversar sobre isso a partir do nascimento. Para Freud é a partir do nascimento, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Então, a partir do nascimento foi sendo formado esse novo ego. E aí a gente cresce acreditando que a gente é o Gerardo, né? E que o Gerardo é este corpo. Então, eu me identifiquei com ego, personalidade, Gerardo, e com Gerardo eu me identifiquei com o corpo. E a partir daí, muitos medos já estão inseridos. Enquanto ego, eu tenho um medo enorme de que eu deixe de ser o Gerardo. Porque tem uma parte do próprio ego que é inconsciente, que sabe que essa camada superficial, que é o ego, a parte consciente, portanto, aquilo que a gente chama de Gerardo, né, ela é uma configuração temporária, transitória, e que mesmo durante a vida, ela pode ser permeada por cargas que vêm de níveis mais profundos e pode mudar bastante. Então, há um esforço do ego na parte inconsciente dele, porque o ego tem a parte consciente, que é essa através do qual eu estou conversando com vocês, e vocês estão me ouvindo. E há uma outra parte do próprio ego que é inconsciente, onde estão as defesas do ego, que Ana Freud tanto estudou, né? E que se organizam no sentido do ego não sofrer mudanças significativas para que ele não deixe de ser aquilo que ele acredita que é. Ou seja, que o Gerardo continue se percebendo como Gerardo. Então, isso gera um medo tremendo, relacionado com mudanças, né? O medo da morte está relacionado com isso, porque a morte é vista como uma perda total desse controle, né? E uma mudança abrupta, né? Então, o ego detesta qualquer coisa que possa modificá-lo. E aí vem o medo. Desse medo derivam medo do desconhecido, medo do amanhã, medo do novo, medo do diferente, porque representam uma ameaça à estabilidade do ego, né? Então, vocês vejam a luta dessa camada de superfície para se manter do jeito que é. Enquanto a gente não tem consciência disso, né, a gente transfere esses medos para um bocado de coisa da vida, principalmente morte, acidente, alguma coisa ruim com alguém da família da gente, alguém adoecer, a gente adoecer, perda de emprego, né? Qualquer processo que venha atrapalhar aquilo que a parte consciente considera como sendo objeto do seu controle, né? Com isso, e por conta também da forma como a gente ainda é educado, em ter uma atenção enorme com relação ao futuro, para que a gente não venha passar necessidade. Não sei o pai de vocês, né? Mas meu pai e minha mãe tinham uma preocupação muito grande com o futuro no sentido de sobrevivência. Então, se há um medo grande no sentido de sobrevivência, né, esse medo ele é absorvido pelo filho, que passa a
trabalhar nessa direção, né? E passa a fazer um esforço tremendo para poder sobreviver. E aí vamos acrescentar uma outra questão. Os animais, de uma forma geral, eles só têm um território. É o ambiente onde eles estão situados, né? Então, esse é o território. É o território onde eles encontram a comida, onde eles se sentem, pelo menos, razoavelmente protegidos, onde há procriação, né? Então, esse território, eles defendem de toda forma que podem. Nós, seres humanos, com o desenvolvimento da inteligência, da razão e, portanto, da capacidade de escolha, a gente foi desenvolvendo um outro território, um território virtual. Esse território é o mundo interior, é a área dos nossos pensamentos, é a área da nossa imaginação. Então, nesse território, a gente também busca se defender, né? Porque a gente, digamos, tendo esse outro território, o ego, ele tem que criar defesas para impedir que as camadas subjacentes à área consciente, né, deixem passar os materiais, as informações, as cargas informacionais antigas que fazem parte da totalidade do meu ser. Porque lá dentro de mim, de todos nós temos material, coisas não resolvidas de vidas anteriores, né? Então, a gente tem personagens dentro da gente que não resolveram a morte, personagens que não resolveram traumas antigos. E como não resolveram, eles estão encapsulados como um construto energético com carga emocional, nesse sentido, negativa, dolorosa, em alguma dimensão do inconsciente. Então, o ego, ele precisa criar uma barreira para impedir que esse material de nível mais profundo venha à tona e perturbe, atrapalhe ou faça o ego entrar em colapso, tá? Então, é um esforço enorme. E aí há uma série de medos que a camada de superfície não tem nem consciência do que é sentido como uma apreensão, no sentido geral, como se alguma coisa ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Isso tem a ver com o futuro, que é incerto, a vida é imprevisível, e a imprevisibilidade é uma das leis da vida, né? Mas tem a ver também com essa condição de sermos, né, um ser em uma totalidade maior, com inúmeras dimensões. Então, a camada de superfície, ela busca se proteger em relação ao futuro e ela busca se proteger, vamos dizer assim, em relação ao passado, mas não é propriamente o passado, em relação a arquivos mentais, espirituais que estão num nível mais profundo, né? Então, é um esforço de defesa enorme que a gente, no campo de superfície, não tem nem consciência, mas que, quando projetado muito para fora, se transforma numa carga de ansiedade que pode levar a gente a adoecer, né? Mas por que é que eu estou falando isso? Pelo seguinte, aquilo que a gente sente como ansiedade na camada de superfície, que advém de todo esse processo que eu tentei resumir aqui, né, que tenta se defender de todo esse processo, essa ansiedade, ela ao mesmo tempo que é uma consequência, também é alarme.
e pode se transformar, se a gente souber como, num portal de acesso para o inconsciente. Tá? Então, aquilo que eu sinto, e eu estou pegando a ansiedade como exemplo, né, ela vem como resultado de processos antigos, da configuração de defesa e da tentativa de controle em relação ao futuro. E, obviamente, que a gente não pode controlar. Mas aí o que acontece? Por eu, na camada de superfície, Gerardo, não saber de nada disso que eu já falei, né, eu me sinto mal com a ansiedade que eu experimento. Eu não a compreendo como resultado do meu funcionamento. E me sentindo mal, eu me sinto incomodado por vivê-la e quero me livrar logo dela. Aí eu estou tentando me livrar da consequência. Onde é que os remédios atuam? Na consequência. E me dão um alívio, né? Temporário, obviamente, enquanto ele faz efeito. Mas já é um alívio maravilhoso, né? Mas é temporário, porque ele está atuando na transposição do medo para a camada de superfície, aquilo que eu sinto no corpo, do nível mais profundo para o superficial. Ele bloqueia, e aí dá um alívio, né? Eu respiro profundo, dá um alívio. Mas se eu fizer isso só no sentido de me aliviar, porque eu estou incomodado e eu não quero sentir, entra um mecanismo do inconsciente que é muito importante a gente saber. Porque se a gente não sabe, a gente reforça, pela não aceitação do que a gente está vivendo, o próprio sofrimento. O inconsciente não conhece o não. O inconsciente tem algumas coisas que ele funciona bastante diferente da parte consciente, e essa é uma. O inconsciente não conhece o não. Quando eu digo não quero sentir isso, para o inconsciente é como se eu quisesse sentir ao quadrado, ele reforça. Se eu digo não quero pensar isso, aquilo que eu não quero pensar fica mais forte, fica voltando. Vamos lembrar que Jesus disse, né, que a gente deve procurar o amor. Amor é aceitação e acolhimento. E ele diz também que a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo. Amar a mim mesmo significa eu me aceitar do jeito como eu me vejo, como me sinto, como me percebo, ou seja, como eu estou. Então, é um trabalho que eu preciso fazer comigo de autoacolhimento. Então, se eu estou sofrendo muito com ansiedade, o primeiro movimento meu precisa ser aceitar. Aí, nos grupos de treinamento, de autoconhecimento que a gente realiza na clínica, é onde a porca tosse o rabo. Né? Porque o pessoal diz, como é que eu vou aceitar uma coisa que é ruim? Aí eu digo para eles que aceitação não significa gostar. Aceitação não significa querer. Aceitação significa, por enquanto eu estou vivendo isso, como é que eu posso viver razoavelmente bem, mesmo sentindo isso? Na medida em que eu começo a acolher o que eu sinto, eu paro de brigar com o que eu sinto. Diminui o sofrimento. O sofrimento começa a diminuir. Na medida em que eu acolho e eu aprendo uma metodologia de sintonizar com o que eu estou vivenciando no corpo, que é o resultado de energias que vêm do nível mais profundo, eu posso utilizar a própria ansiedade, ou seja, esse sofrimento superficial, para alcançar aquilo que está no nível, na dimensão inconsciente. E compreendendo o que está por trás daquilo, gente, modifica a história. O sofrimento diminui. Eu vou contar um exemplo bem simples. Num dos grupos de treinamento, um homem, né, jovem, 26, 27 anos,
Ele chegou e disse, na reunião, disse, eu estou muito mal. Eu estou extremamente ansioso. O pessoal perguntou o que houve. Ele disse, eu fui intimado por um juiz a servir como testemunha no processo de um amigo meu. E desde que eu recebi a intimação, eu não tenho paz. Eu estou muito mal. Aí o pessoal perguntou, mas você é o réu? Ele disse, não, eu não sou o réu. Né? Mas eu estou pior do que se eu fosse o réu. Né? E eu não entendo por que isso. Mas ele disse isso no final do grupo. No final mesmo. Aí não tinha mais tempo para a gente trabalhar com a ansiedade que ele trouxe. Aí encerrou o grupo, todo mundo foi embora. Na semana seguinte, né, ele foi o primeiro a falar. Ele disse, olha, eu tenho um negócio para contar para vocês. O que foi? Ele disse, quando eu cheguei em casa, eu estava mal, ansioso, tenso. E aí eu digo, espera aí um pouquinho, eu vou usar uma das técnicas que eu aprendi. Aí ele disse que sentou, começou a usar o recurso, e aí ele, na tela mental dele, ele de olhos fechados, ele se viu pequenininho e o juiz enorme, gigante, apontando o dedo para ele, mal encarado. E ele apavorado. E aí ele olhando, e uma das coisas que nessas imagens a gente ensina é para olhar nos olhos da figura mental que apareceu. Né? E aí ele começou a olhar nos olhos do juiz. Olhando nos olhos, a figura do juiz começou a mudar. E do juiz, ele já viu a mãe dele. Era ele pequeno e a mãe dele gigante, apontando. E aí ele lembrou o quanto a mãe dele foi severa quando ele era criança e adolescente. Aí ele olhando para a mãe gigante, né, ele começou a pensar, mas espera um pouquinho, eu não sou mais criança. Né? E hoje sou eu quem cuido de minha mãe. Disse, mamãe, hoje sou eu quem cuido da senhora. Né? Que a mãe dele estava doente, né? Precisava de ajuda. E era ele, principalmente ele, dos filhos, quem cuidava da mãe. Hoje sou eu que cuido da senhora. Aí, na mente dele, a figura da mãe começou a diminuir e ele, que estava muito pequenininho, começou a aumentar. Né? E aí ele se viu adulto e a mãe criança. Aí ele pegou, colocou a mãe no colo e disse, mamãe, eu amo você. Eu não tenho mais medo de você. Né? Eu agora cuido de você e cuido com amor. Aí ele disse, gente, a partir dali acabou o medo. Não era juiz, era minha mãe, era a figura da minha mãe. Não tinha a ver com eu hoje, tinha a ver comigo. Lá atrás, no tempo, na infância. E aí ele foi para a audiência tranquilo, tranquilo. Ou seja, se ele não tivesse a informação, aquele conhecimento, por mais que ele dissesse, eu não sou o réu, eu não sou o réu, não resolveria. A ansiedade continuaria tomando conta dele, provavelmente ele teria que tomar um remédio, um ansiolítico, um calmante, para se acalmar e poder ir para a audiência mais tranquilo. Então, cessou ali. Né? Cessou ali. Na grande maioria das vezes, né, aquilo que a gente sente na camada de superfície não é o verdadeiro problema. Não é a verdadeira doença. Aquilo é resultado ou de algo de agora, o agora que eu estou dizendo pega infância para cá, né? Ou tem a ver com algo antigo, atualizado na vida intraútero, né? E novamente atualizado na infância como parte da tarefa de vida que o indivíduo escolheu para resolver aqui. Né? Muita gente fica se perguntando qual é minha tarefa de vida, qual é minha tarefa de vida. Às vezes eu acho que até pensando, tentando encontrar alguma missão especial. Mas se a gente quer saber qual é a tarefa de vida,
é só prestar atenção na personalidade da gente. O que a gente veio fazer aqui, a tarefa de vida, está inscrito na personalidade. Essa é a tarefa de vida. Tudo que a gente faz, trabalho, relacionamentos, etc., é para a gente tomar consciência e a gente poder modificar o que a gente veio aqui para modificar. E a vida, a própria vida, ela vai conduzindo a gente para que a gente realize essa tarefa. Dizer, por exemplo, que uma pessoa com uma doença grave, né, ela está num processo de aprendizado, é verdade. Através da doença, a gente aprende a se conectar com Deus, a gente aprende a se perceber, a gente aprende a desenvolver paciência, compreensão, tolerância e confiança em Deus. Né? Eu lembro do período do Covid, eu tive um Covid bom danado. Eu passei 22 dias internado, né? E 18 dias só piorando. Aí chegava, eram 2 colegas, um era o Daniel e o outro o Luciano. Aí eles chegavam, entravam, olhavam para mim e diziam, ô Gerardo, rapaz, reaja. Eu olhava para ele e dizia, o que é que vocês acham que eu estou tentando fazer esse tempo todo? Né? Reagindo. A minha parte eu estou fazendo. Né? Façam a de vocês. Aí eles mudavam antibiótico, mudaram umas 3 vezes de antibiótico. Né? Até o 18º dia eu só ia piorando, estava emagrecendo. E olha que eu comia, não sentia fome. Mas não tem essa história de não ter apetite comigo, não. Se é para comer, razão entra e eu como. E eu comia. Né? As meninas lá, as nutricionistas, até feijoada vegana fizeram para mim. Né? Tapioca, foi um negócio assim de cardápio variado, né, para favorecer o negócio. Mas eu comia. Mas mesmo assim ia emagrecendo. Aí, de vez em quando, eu lembrei agora, né? Nem ia contar isso, mas eu lembrei. E eu acho que vale a pena contar. Né? Eu orava pedindo a Deus, né, para melhorar, mas na minha cabeça eu sabia que eu ia sair daquilo. Ou ia saber, voltando para minha casa aqui, ou ia para algum lugar em alguma outra dimensão. Mas que ia sair daquilo, ia. Né? Mas, obviamente, eu estava orando para sair e ficar por aqui, por enquanto. Né? E aí ia piorando. E, de vez em quando, eu me perguntava, cadê a turma? A turma é a turma de espírito lá da mediúnica, né? Amigos de longa data, de 30 anos, quase 40 anos, de convivência em reuniões mediúnicas. Então, tem uma turma boa, né, que eu confio. E aí nem eu sentia, nem minha esposa, que é médium, uma médium muito boa, né, também não sentia. E eu perguntava, mas cadê a turma? Mas não dizia para ela, né? Que eu ficava perguntando, cadê a turma? Aí, no 18º dia, eu comecei a melhorar. O dedímero, que é um marcador, né, começou a melhorar. E aí o Luciano chegou lá e disse, rapaz, está melhorando. 18º dia, 19º dia, o dedímero melhorou mais ainda. Né? E aí, no 20º dia, eu já estava melhor, recuperando as forças, e aí a Lúcia recebeu uma mensagem, né, pela psicografia. Aí na mensagem dizia o seguinte, Gerardo, a turma, e a Lúcia não sabia, né? A turma esteve do seu lado o tempo todo, desde o começo. Mas a experiência era sua, era de vocês. E era importante que você a vivesse sozinho, né? Para que você se sentisse e pudesse avaliar se aprendeu ou não com os estudos que você vem fazendo. Né? E aí prosseguiu um pouco mais a mensagem, né? E aí eu entendi, né,
também, obviamente, do ponto de vista teórico, já sabia, achava lá dentro que não precisava ter sido assim, daquele jeito, mas tudo bem. Tudo bem. Eu entendi que, de vez em quando, a gente passa por processos de avaliação, para a gente poder sentir se aprendeu ou não, né? E esses processos de avaliação, eles são os mais variados possíveis. E ali eu passei por um, né, processo de avaliação. Outros virão, porque ao longo da vida, a gente, pelo modo de funcionar, cria, né, testes para a gente mesmo, né, e, ao mesmo tempo, a espiritualidade proporciona oportunidades para que a gente veja se aprendeu. Se a gente não aprendeu, a gente precisa reforçar o aprendizado, né, para que a gente possa efetivar, do ponto de vista emocional, afetivo, comportamental, a mudança que a gente tem consciência que deve realizar em nós mesmos, né? E a tarefa cabe ao ego, a essa camada de superfície. Lá dentro da gente, a gente tem um potencial enorme, porque ao longo de todas essas vidas que a gente já viveu, a gente aprendeu com os erros, com os equívocos, mas a gente também desenvolveu qualidades, potenciais bons que estão dentro da gente. Mas isso fica lá dentro, né? Porque esse novo ego, ele está tendo a oportunidade de uma nova experiência para que ele corrija, se refaça e desenvolva atributos que o promova do ponto de vista espiritual. Então, quando aquele ser espiritual estava dizendo para aquela mãezinha, mãe, né, o doente não é esse para quem você está pedindo que nós façamos alguma coisa. Esse daí está se encaminhando para se tornar cada vez mais saudável. O doente verdadeiro é o outro. É esse que precisa das suas orações para que abra a percepção para um novo entendimento e possa modificar. Então, peçamos a Jesus, né, na sua bondade infinita, que nos auxilie, como sempre nos auxilia, para que possamos perceber e possamos realmente nos entendermos como aprendizes em treinamento para que possamos sair da sobrevivência e nos sintamos vivendo realmente o aprendizado das lições que Jesus nos deixou. Então, vou ficando por aqui, né? Tem uma pergunta aqui, né? Sim, fui eu que fiz essa pergunta, seu Gerardo. É com relação, você utilizou, assim, foi muito bom o trabalho, viu? Obrigada. Mas com relação especificamente dessa mudança de quando estamos encarnados e vem a juventude, aquela mudança, não com relação à pineal em si, mas esse conteúdo que você utilizou de dizer assim, que doeu, né? No sentido do jovem ter a experiência que vem à tona, a experiência de quando o espírito ali naquele momento, que quando criança não aparecia e quando o jovem aparece. Onde é que eu posso aprofundar essa questão? Olhe. Eu sei que o senhor reuniu aí um conjunto Isso. de informações do espiritismo, não é? Mas especificamente eu ando procurando sobre essa informação. Você não tem só material do espiritismo, não, aqui, né? Tem material de André Sim. Luiz, né? Da doutrina espírita,
tem material de Winnicott, né? Do Winnicott tem um bocado nisso que eu trouxe, né? Tem material do Jack Kornfield, que é um psicólogo americano, que ele reúne psicologia ocidental com psicologia oriental, transformando a meditação num trabalho autoinvestigativo, né? Diferente do que muito diferente do que a meditação Vipassana faz, mas usa a Vipassana como base. Tem material do Jung, né? Tem material da Eva Pierracos, tem um bocado de material, né? Agora, o recurso que ele usou é uma modificação que a gente fez para os grupos de treinamento em autoconhecimento, na clínica que eu faço parte, para que a pessoa utilize sensação, pele, corpo, para estabelecer conexão com o inconsciente, né? Então, é uma modificação de um tipo de meditação, da Vipassana. Sinai, será que dá tempo de eu bem, fazer uma perguntinha? Porque nem Faça. sempre a gente tem. acho que está no limite do tempo, mas conclua. É o seguinte, eu entendi mais ou menos a pergunta da nossa amiga, né? É quando esse filtro do inconsciente ele penetra para o consciente. Uma vez eu tive um sonho onde eu me lembrei, foi bem nítido o sonho, das coisas ruins que eu fiz. E eu passei um dia muito mal. Então, foram lembranças num sonho, né, que eu tive. E ali, de repente, eu passei o dia todo mal, com, né, sentimento assim, de tristeza. E aí eu me lembrei do sonho que eu tive. Né? Então, foi um filtro. E nem sempre a gente está preparado, consciente, para essas lembranças, né? Mas a pergunta que eu quero fazer a você, Gerardo, e aqui parabenizando pela palestra, né, que foi muito boa. Eu não sou psicólogo, mas sou curioso. Nós sabemos que o personagem morre, né? Mas o ego, ele é teimoso. Mesmo desencarnado, ele tem o seu tempo de sobrevivência, ele tem... Me explica isso. Ligue o microfone, mestre. Desculpe. A tendência é o ego prosseguir. Na mediúnica, por exemplo, na desobsessão, os espíritos que vêm, uma parte, tem consciência pelo menos, da vida em que ele sofreu. Mas nas reuniões de assistência espiritual, é muito comum espíritos que não lembram do nome, da família, não lembram de nada, da encarnação que ele deixou, né? Há 10 anos, há 5 anos, ou muitas vezes há 1 ano atrás. É como se tivesse havido um colapso do ego, né? E esquece. Mas, em boa parte das vezes, eu não sei precisar quanto, porque não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, né? Mas eu estou falando de experiências nas mediúnicas, né? A consciência atual, ego, prossegue durante um tempo. Eu lembro de um espírito, Salustiano, o nome dele, né? Ele foi auxiliado numa reunião. A história dele é interessante, eu vou resumi-la, porque eu já ouvi que o tempo está pouco, né? Ele vivia acolhido na casa de uma participante. Era um espírito que perambulava e ele sentiu um calorzinho dentro da casa e ele estava com frio, era dia de chuva, ele entrou e foi se acolher nessa casa, né? E aí ele foi auxiliado e uns 2 anos depois ele voltou, 2, 3 anos, e se apresentou, eu lembrava dele, eu e uma outra pessoa, a gente lembrava dele, ele disse, sou eu, Salustiano. Aí ele se apresentava como um preto velho, falava como um preto velho, né? E aí ele participou anos, né,
como um trabalhador da mediúnica, né? E ele foi mudando, mudando. Aí, depois de muitos anos, sumiu o Salustiano, né? Sumiu. E aí, depois de uns 4 anos, volta o Salustiano, fazendo esforço para se apresentar como preto velho, para a gente poder reconhecê-lo, né? A linguagem, o vocabulário diferente, né? Então, ele guardou o ego, mas aquele ego, na medida em que ele foi melhorando, se ajustando, né? A consciência se expandindo, foi sendo permeado por experiências anteriores. Então, ele se apresentava como salustiano para a gente poder reconhecer, mas não era mais aquele salustiano, né? Então, para muita gente, o ego, durante um bom tempo, permanece como era. Em outros, colapsa. E em alguns, pouquíssimos, eu imagino, e certamente eu não estarei nesse número, vocês poderão estar, logo depois da desencarnação, a consciência começa a se expandir e retoma material de vidas passadas. Mas eu imagino que esses sejam raríssimos, né? Que se a gente for pensar na frase do Emmanuel, que ele diz que uma parcela enorme da humanidade muda de plano e não tem nem consciência que mudou, né? Então, nesse sentido, pelo que eu tenho observado, em alguns prossegue o ego, né? E em outros colapsa. Muito bem. E a gente tem que ter cuidado também para que, nessa visão que você trouxe para a gente, que ela é plausível, a gente não crie ansiedade, nem o medo, né? Quanto ao futuro. Porque Isso. nós sabemos que o espírito ele tem essa potencialidade e que, às vezes, nós, ainda encarnados aqui, a gente não tem essa consciência plena do que seja o espírito na sua total capacidade de suas potências, não é isso? É verdade. Uma delas é adquirir personagens de outras vidas, tão mais distantes, né? Como essa historinha do preto velho. Né? Isso. É verdade. Ansiedade. E ter confiança. Oi. Sim. Por favor, desculpe, eu lhe interrompi, Alberto. Não, pode concluir meu pensamento. Obrigado, Gerardo. Olha, Sim. eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: toda vez que se perceber ansioso, se pergunte 3 coisas. Estou com medo de quê? Estou querendo controlar o quê que não dá para ser controlado? Estou me cobrando em quê? Ansiedade normalmente tem a ver com esses 3. Estou com medo de quê? Estou querendo controlar o quê que não dá para ser controlado? Estou me cobrando o quê? Para eu poder perceber, respirar profundo, né? Respirar profundo e eu me colocar disponível para a experiência, qualquer que seja ela que venha a acontecer, né? E aí exige um treinamento da gente no dia a dia, para a gente ficar no agora. Porque o amanhã é a imaginação. O amanhã é a tela do imaginário da gente. A gente pode projetar o que quiser nessa tela. Se eu posso projetar, por que eu não vou projetar coisas boas, criar um holograma positivo para o futuro? Agora, eu preciso saber que é um holograma, é uma imaginação. Porque se ele não ocorrer, eu não vou sofrer com isso, né? Eu posso me frustrar, mas não vou sofrer. Vou acolher, né? Porque senão eu caio na imaginação e aí me quebro, se ela não acontece. Vai se cobrar, né, seu Gerardo? Vou me cobrar, né? Outro trabalho que eu considero importante para a gente fazer é fazer amizade com a madame. A madame pode convidar a gente a qualquer momento para dançar e a gente não tem como recusar. A madame é a morte. Ela é uma companhia e uma companheira constante na vida da gente. Então, se ela é uma companheira e uma companhia constante,
Eu preciso aceitá-la, conviver bem com ela, porque quando ela me chamar para dançar, eu não tenho outra opção senão aceitar. E se eu tiver me trabalhado, eu vou aceitar isso sem sofrimento. E agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tive, da vida que eu vivi. Né? E aí isso é um trabalho também em relação à ansiedade. Se eu me trabalho em relação à morte, aceitando-a como possibilidade, eu vou deixar de pensar nela. Eu vou parar de tentar ficar vivo. Eu vou começar a sair da faixa da sobrevivência. Eu vou viver muito melhor. Né? E aí eu vou realmente criando em mim, na minha intimidade, a condição de aprendiz, que é isso que nós somos, né? Aprendizes da vida, aprendizes do Evangelho, né? Para que a gente possa realizar a tarefa para a qual a gente reencarnou. Né? E aí Sabe o que veio na minha mente agora? Oi. Os primeiros cristãos, quando morreram ali nas arenas, né? Como é que eles desenvolveram aquela consciência de não temer a morte, acreditando na vida futura, né? Onde eles foram buscar aquela certeza e aquela fé, né? Exatamente. A maioria deles entrou ali com confiança, né? Sabendo intimamente que iriam, né, se encontrar com Jesus, ou seja, iriam para um mundo melhor do que aqueles em que eles estavam, e se libertariam daquele sofrimento. E aí, quando a gente está nessa disposição, certamente que o plano espiritual colabora bastante, né, para que o sofrimento seja menos intenso. Eu lembro que lá no hospital, né, quando eu estava internado, o pessoal dizia, Gerardo, a gente estava pensando em levar você para a UTI, mas a gente resolveu deixar você aí no quarto porque você está calmo. Né? Ele disse, o pessoal se aperreia e a gente tem que levar sede e entuba, que é para poder não piorar pela agitação. Mas eu me mantinha calmo. Né? Me mantinha calmo porque eu sou melhor do que qualquer pessoa? Não, eu tinha consciência que eu não tinha competência nenhuma para evitar a morte. Então, só tinha um caminho. Aí é usar a racionalidade, né? É aceitar. Agora, se vocês me perguntam, eu queria morrer? De jeito nenhum, eu queria continuar por aqui ainda. Agora, eu não ia brigar, né, para me manter vivo, que aí eu estava atrapalhando meu sistema imunológico. Eu queria que meu sistema imunológico funcionasse bem. Para ele funcionar bem, eu precisava estar calmo. Né? Então, todos os recursos que eu conhecia, eu utilizei para poder me manter calmo. E aí ele disse, olha, você só não foi para a UTI porque está calmo. Eu disse, ainda bem, me deixe por aqui. Né? Que ali eu estava ao lado da minha esposa estava com Covid também, mas o dela foi bem menor, bem mais tranquilo. Né? Então, era 2 com Covid ali no mesmo quarto. E assim vamos chegando, né, ao término. Alberto, seu Mário, não sei de quem é a bola. Sinade, me ouve? Sinade? Estamos ouvindo, seu Mário. Bom, que bênção. Nós só nos resta agradecer, né, ao seu Gerardo, ao seu Gerardo com uma explanação muito bonita, científica e espiritual também, filosófica. Eu gostei bastante. Só nos resta agradecer, inclusive agradecer também aquele episódiozinho do início, né, que a gente nunca está livre disso. Se bem que só foram 2 vezes, 2 episódios desses, mas a gente relevou e retomamos o Leme e conduzimos o trabalho, graças a Deus.
Só nos resta pedir a alguém que esteja com vontade de fazer a prece de agradecimento, e a gente antecipadamente agradece, com promessa de outras vezes enxergar. Ok, eu é que agradeço a oportunidade e a confiança, né? Obrigado a vocês. Lenita, nossa prece final, por favor. Eu vou pedir para a Sr. Gerardo, já que ele nos inspirou tanto, eu fiz a de início, né? Por favor. Então botar seu Gerardo para trabalhar, que não trabalhou nada, né? Vamos lá, então. Vamos, a né? prece final. Já estamos livres dos obsessores, né? Só os bons espíritos. Então vamos agradecer a Jesus pela renovação da oportunidade, né, da gente poder trocar ideias, da gente poder relembrar a gente mesmo, né, aquilo que nós viemos fazer no planeta, que é aprender e nos melhorarmos. E agradecer a Ele por todas as oportunidades que nos tem ofertado para que possamos realizar, cumprir com a tarefa que nós mesmos escolhemos e recebemos antes de vir para cá. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos e ampara-nos em nossa caminhada. Assim seja. Que assim seja. Assim seja.